Chegamos então na lição de número 10 aqui da classe dos adultos desse quarto trimestre da CPAD em 2024, texto escrito e comentado pelo pastor Elinaldo Renovato. E é muito importante você observar que essa lição de número 10 vai cair no dia 8 de dezembro e trata sobre o seguinte argumento: a promessa da proteção divina. Esse texto traz uma abordagem bem interessante a partir da leitura do Salmo 91 e de Efésios capítulo 6. É importante você iniciar a tua aula a partir da orientação bíblica que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira orientação está então no texto áureo, que se localiza no Salmo 91, versículo 11. Você pode estar lendo esse texto com os teus alunos. A segunda é a nossa verdade prática. Você pode estar fazendo a leitura da verdade prática em sala de aula. E a terceira é a leitura bíblica em classe, que se localiza então em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 17, depois Salmos 91, versículos 1 ao 8. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita gente boa e se inscreve nesse canal, envia essa aula para alguém e me acompanhe também. Você pode estar deixando o teu comentário aqui. Lembrando a você que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, tanto aqui pelo YouTube como também pelo Spotify, onde você pode estar acompanhando os nossos trabalhos para a glória de Deus. A minha oração é que Deus te abençoe através dessa ministração e que você seja uma bênção na escola bíblica dominical da sua igreja. Na abordagem bíblica da lição de hoje, escrita e comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, nós vamos perceber a respeito da promessa de Deus em relação à sua proteção sobre a vida dos seus servos, ou seja, a promessa da proteção divina. É importante que nós vamos fazer essa análise junto com você a partir de uma abordagem teológica. Vamos analisar dois textos, o Salmo 91 e vamos analisar também o texto de Efésios capítulo 6. É interessante você analisar esses textos bíblicos junto com os teus alunos. Em primeiro lugar, a nível de introdução, observe o Salmo 91. Analise o Salmo 91. Esse cântico de proteção, descrito pelo salmista, que fala exatamente da proteção divina sobre aqueles que confiam no Senhor. Esse salmo sustenta, então, três declarações de confianças. Então, anote essas declarações aí. A primeira declaração está no verso 1 e 2 do Salmo 91, que destaca exatamente essa confiança em Deus. A segunda declaração vai descrever para você essa ideia da confiança nas promessas divinas e essas promessas divinas que recaem sobre aqueles que confiam no Senhor, versos 3 ao 13. E a terceira declaração que você vai encontrar no Salmo 91 está então nos versos 14 e 16, onde você vai ver que Deus é reafirmado como um Deus que cumpre as suas promessas. Analisando então essa abordagem bíblica, você pode trabalhar muito bem esses argumentos junto com os teus alunos. Pega o caderno e a caneta para você poder anotar. Você precisa também descrever em sala de aula que Deus é visto como o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o lugar seguro. Ele é o lugar de habitação. Aqueles que o buscam encontram então essa proteção. Você pode perceber isso se confirmando também com a leitura do Salmo 46, versículo 1, e também o texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Em segundo lugar, como segundo princípio, você também pode descrever sobre a proteção daqueles que estão debaixo das asas do Senhor. E aí você tem o texto dos Salmos 17, versículo 8, e Mateus, capítulo 23, versículo 37, que também vai trazer uma explicação muito interessante a respeito desse argumento. Você também precisa anotar aí, então faça isso. Anote o poder do livramento da parte de Deus, que é sobre a vida dos seus servos, que abrange então esse livramento dos perigos físicos, dos perigos visíveis, dos perigos invisíveis, dessa questão também dos perigos emocionais que o Senhor nos dá de livramento. Você tem como fundamento bíblico
A segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, capítulo 3, versículo 3. E você tem também Isaías, capítulo 54, versículo 17. Se eu fosse você, eu pedi um aluno para fazer essa leitura. Você tem também como princípio, então corre, anota aí, essa proteção angelical. A proteção angelical, ela é vista no Salmo 91, versículo 11 e Hebreus capítulo 1, versículo 14. E para fechar, você tem também como princípio resposta do clamor. Essa proteção da parte de Deus para aqueles que o buscam e essa proteção divina como fundamento Jeremias 33, 3 e Isaías 41, 10. Pega esses versículos e deixa Deus te usar na EBD da sua igreja. Por isso, na lição de hoje, nós vamos abordar sobre esse tema, sobre a proteção divina. E eu quero perguntar a você: você também acredita que Deus dá livramento para os seus servos? Você já teve alguma experiência de um livramento da parte de Deus que pode compartilhar um testemunho com a gente? Deixa o teu comentário nesse vídeo contando o teu testemunho, como o Senhor te livrou e como o Senhor tem abençoado a sua vida, porque pode edificar outros professores da Escola Bíblica Dominical que sempre estão aqui com a gente também estudando a palavra de Deus. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, você pode fazer isso se inscrevendo e, claro, conhecendo o nosso trabalho do Facilita EBD. No Facilita EBD, você vai encontrar a nossa assinatura que é trimestral, onde você acha o PDF da ministração que eu estou trazendo para você com os versículos, argumentos e ideias a mais que vão te ajudar a dinamizar as tuas aulas. Você encontra também os slides da lição, onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar essa ministração abençoada da Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Tudo isso está disponível para você na assinatura que está no link na descrição desse vídeo, ou você pode acessar facilitabd.com.br e é claro que nós vamos ter um prazer enorme de ter você com a gente. Vamos então para o nosso primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto da lição, nós vamos trabalhar sobre a proteção espiritual contra o inimigo, como proposta do pastor Elinaldo Renovato. Neste primeiro ponto da lição, é muito interessante você observar a proteção que Deus nos dá. Destaque um versículo bíblico. O texto que eu quero destacar para você como leitura, como sugestão, é o texto de Mateus capítulo 4, versículo 1 a seguir até o 10. Se você quiser fazer essa leitura ou dar essa indicação para os teus alunos, também é bem legal, porque você vai ver que Jesus ele estava revestido da palavra de Deus. E o primeiro subtópico trata sobre a proteção contra o maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Vamos observar isso junto com você. Neste tópico, como proposta do pastor Elinaldo Renovato de Lima, nós vamos observar que os prazeres carnais, a nossa busca pela satisfação imediata, é também visto como um dos nossos inimigos de acordo com a palavra. Tem uma passagem bíblica que você pode observar, que está em Romanos capítulo 8, versículo 6. Eu separei esse versículo para você observar sobre essa perspectiva da mentalidade carnal e a mentalidade espiritual. Nós encontramos, então, a carne como um dos nossos inimigos. Também você pode observar outro texto, Provérbios capítulo 14, versículo 12, onde você vai perceber que os caminhos guiados pela carne ou pelos nossos próprios desejos podem gerar a morte. Então, a busca pela sabedoria de Deus, pela promessa de Deus, é exatamente entender que quando nós buscamos a Deus, buscamos então essa promessa e vivemos então essa promessa. Tem um texto que você pode estar lendo, que está em Tiago, capítulo 3, versículo 17. O Espírito Santo também vai nos orientar, biblicamente falando, a buscar essa orientação divina, a viver conforme a vontade de Deus e também a sair do caminho da orientação da carne. Tem um texto que você pode ler, que se localiza em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Você também pode ler o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que fala sobre a nossa mudança de entendimento. Aqui você vai encontrar essa mudança de mentalidade espiritual para vencer a nossa carnalidade, vencer os nossos desejos. É claro também que esse texto entra em consonância com o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que fortalece você contra as tentações do inimigo.
Você tem outro fundamento, anota aí. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Vale a pena você ler também esse versículo junto com os teus alunos. Essa perspectiva da sabedoria, essa perspectiva também da loucura, na perspectiva da busca pela carne, você percebe à luz das Escrituras que nós precisamos ter os nossos sentimentos, a nossa vida espiritual guiada pelo Espírito, guiada pela direção de Deus. Aí Tiagão, pastor da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor, escreve exatamente falando sobre essa visão que é carnal, que é diabólica também, que pode afastar você da presença de Deus. Então você encontra esse inimigo das nossas almas, que é a própria carne, que leva você a ser guiado por tuas vontades e pode te levar para um afastamento da presença de Deus. Pergunta a você, você também acredita que a tua carne pode ser o inimigo? Que a tua carne pode te afastar da presença de Deus? Não estou falando da carne corpo físico, mas estou falando no sentido espiritual. A tua tendência pecaminosa pode levar você a se afastar da presença de Deus. Quando você alimenta essa tendência, quando você dá lugar para a carne, deixa o teu comentário aqui, porque ele é importante também, pode edificar outras pessoas. O segundo subtópico, então, já avançando, trabalha sobre os inimigos espirituais a partir da ótica de Efésios. O pastor Elinaldo Renovato agora faz um destaque bem interessante a partir da leitura de Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 12. Então, separa esses versículos aí para você trabalhar em sala de aula, onde ele fala da confiança que a igreja de Éfeso passa a ter sobre essa perspectiva de acreditar na proteção da parte de Deus contra essas guerras espirituais que a igreja enfrenta. Essa perspectiva que o próprio pastor destaca sobre essa ideia dos principados e potestades refere exatamente essa orientação hierárquica dessa batalha espiritual que nós também enfrentamos nas dimensões espirituais. Aqui dentro do texto você vai ver que Paulo combate a idolatria, mas ao mesmo tempo as falsas doutrinas e também essa orientação de entender sobre essa ação do inimigo. Você tem algumas bases. Pega o caderno e a caneta para anotar. O versículo de João, capítulo 12, versículo 13, eu anotei aqui. Você tem Efésios, capítulo 6, versículo 12, vai te ajudar também. Você percebe algumas questões. Que questões são essas que você pode estar anotando? A primeira delas é a identificação da natureza da nossa batalha, que é uma batalha espiritual. Paulo identifica para os irmãos, descrevendo que a nossa batalha espiritual é real. E dessa parte nós encontramos então a proteção divina. Você acredita na proteção da parte de Deus contra as batalhas espirituais que enfrentamos? Isso é importante, deixa o comentário aqui. Efésios 12, 6:12 vai te dar essa base também. A teologia cristã vai trabalhar sobre essa visão da batalha espiritual. A nossa teologia pentecostal também acredita nessa perspectiva, mas claro, de forma bíblica, coerente, teológica, tá? Sem trabalhar essa visão distorcida como algumas teologias do triunfalismo podem também ser descritas no nosso dia a dia. Segundo, você tem como princípio também o entendimento sobre as estratégias de Satanás. Anote aí, as estratégias de Satanás. Ele utiliza o engano, a tentação, a divisão, visando o enfraquecimento da fé e o avanço do reino de Deus. Toda a estratégia de Satanás é contra o avanço do reino de Deus. Pega uma passagem bíblica, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Terceiro, você também passa a entender agora a proposta da igreja. Paulo destaca que a igreja agora tem uma proposta nessa batalha espiritual: se revestir da armadura de Deus. Efésios 6:13 vai dar essa perspectiva de uma forma muito legal, sobre a ideia da própria importância da justiça, da fé, da verdade, da salvação, da palavra de Deus, como resistência
nessa resiliência de forma muito clara diante das tentações. A teologia da batalha espiritual também vai ensinar na nossa leitura bíblica, a partir da leitura de Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 12, essa visão abrangente da nossa necessidade da preparação do nosso coração para buscarmos as vitórias da parte de Deus. Nós estamos constantemente em batalhas espirituais, combatendo diversas falsas teologias no nosso tempo, o entendimento que é antibíblico, para orientar o povo de Deus a se fortalecer. E eu espero muito que você seja fortalecido em Jesus. Aproveita, deixa o teu like aqui nesse vídeo, tá? Para me ajudar a alcançar mais vidas. Vamos então para o nosso terceiro subtópico, que trabalha agora sobre as armas espirituais do crente. Você sabe quais são as armas espirituais do cristão? Deixa teu comentário aí, tá? E ajuda a gente a trabalhar nessa ministração de hoje. No terceiro subtópico, a análise do pastor Elinaldo Renovato está exatamente no capítulo 6 de Efésios. Aqui você vai encontrar as peças da armadura do cristão. E então você precisa dinamizar isso na tua ministração também. Apresentar essas peças das nossas armaduras espirituais. Primeiro você vai encontrar o cinturão da verdade, que simboliza a necessidade de fundamentar a sua fé na verdade de Deus, ou seja, combatendo aí as mentiras do inimigo do nosso tempo. Então você pode escrever já explicando o cinturão da verdade para os teus alunos. Segundo, você vai apresentar também a couraça da justiça, que vai refletir a justiça de Deus, que proporciona especialmente a nossa vida lutando contra as tentações, lembrando que o cristão precisa se fundamentar nessa verdadeira segurança da justificação em Jesus. Terceiro, você vai apresentar também as sandálias do evangelho, que apresentam a nossa prontidão agora para difundir a paz do evangelho, proclamar a segurança da firmeza da salvação também, falando aí do amor de Deus. Terceiro, você vai trabalhar, melhor dizendo, agora em quarto lugar, você vai descrever para os teus alunos sobre o escudo da fé, que te ajuda agora a vencer as tentações, as dúvidas, sustentando então o cristão diante dessa diversidade que tenta contestar as promessas de Deus. Você vai ter também o capacete da salvação, que agora protege a tua mente contra os pensamentos da insegurança e também da condenação, que traz agora, especialmente para o crente, a sua posição diante de Cristo. E, em último lugar, você vai apresentar a espada do Espírito, que é a nossa arma ofensiva, que te ajuda agora a vencer essa batalha espiritual mediante a fé em Jesus. É claro que no contexto histórico, você sabe que Paulo estava preso, especialmente no período da sua prisão carcerária em Roma, por 2 anos. Nesse período, ele está por 24 horas por dia sendo guardado por guardas romanos, soldados romanos que tinham essas ferramentas. Paulo traz uma linguagem espiritual para aquelas ferramentas, para a armadura do soldado, para poder trazer um entendimento para aqueles irmãos que já eram do contexto também. E é claro que você, em Cristo, pode escrever isso em sala de aula, mas eu quero trabalhar uma abordagem mais dinâmica para que você, em nome de Jesus, seja uma bênção para a glória de Deus. E aí, você acha importante que o cristão se revista da armadura de Deus, busque estar revestido da palavra? Comenta aqui, gente boa. Vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre a maravilhosa proteção da parte de Deus. Você acredita na proteção da parte de Deus para a tua vida? Eu quero saber, tá? Se você pode, o teu comentário é importante. Já no segundo ponto, é importante você fazer a leitura de uma passagem bíblica. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, onde você vai trazer o entendimento sobre a proteção da verdade na luta contra o mal. E o primeiro subtópico vai abordar sobre essa proteção de quem se relaciona com Deus. Aquela pessoa que se relaciona com Jesus, ela tem uma proteção especial da parte de Deus. A gente vai analisar isso junto com você. Como abordagem do pastor Elinaldo Renovato, essa proteção da parte de Deus
traz agora uma análise do Salmo 91, como eu disse para você na introdução da aula. Então, volte para o Salmo 91, onde você vai perceber que esse salmo ele é classificado como um salmo de louvor que destaca a proteção divina. O salmo vai descrever exatamente a ação de Deus em proteger aquele e aquela que confia no Senhor. Então, como dica, você já precisa abrir a tua Bíblia no Salmo 91. Primeiro, você vai encontrar as relações dessa proteção. A primeira relação que você pode anotar é a proteção baseada na intimidade com Deus. Versículo 1 do Salmo 91, leia esse versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqui você encontra a bênção de Deus, a proteção divina e uma comunhão constante com o Senhor. Por isso essa pessoa tem a proteção. Segundo, você pode observar também versículos 2 e 4. 2 ao 4 você pode ler. Então, faça a leitura assim, mastigando esse texto com os teus alunos, onde você vai apresentar sobre a confiança como base de segurança. Você vê aqui a palavra refúgio, fortaleza, você vê Deus livrando do laço do passarinheiro. Isso aqui vai descrever exatamente essas situações que enfrentamos e a proteção da parte de Deus. Terceiro, você vai encontrar a proteção nas batalhas espirituais. Salmo 91 sempre vai trazer essa perspectiva em todo o seu texto sobre essa proteção nas batalhas espirituais. E para você aplicar em último lugar e fechar exatamente esse subtópico com os teus alunos, trabalhe essa ideia da proteção divina em tempos de provação. É essa leitura que o Salmo 91 traz para o cristão, essa proteção que Deus dá para os seus servos. Como o Salmo 91 nos ensina a servir a Deus de todo o coração. Então, instigue os teus alunos para essa leitura em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, eu espero que você esteja gostando dessa aula. O segundo subtópico, então, vai abordar no segundo ponto sobre o seguinte argumento: Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No segundo subtópico, você percebe essa abordagem do pastor Elinaldo Renovato, que trabalha o versículo 4 do Salmo 91. Volte para o versículo 4. No versículo 4, você vai ver o salmista mencionando o seguinte: o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, com ameaças que o crente pode enfrentar, que o cristão pode enfrentar. E aqui você percebe esse livramento da parte de Deus dos perigos físicos. Você já teve um livramento da parte de Deus de algum perigo físico, de algum acidente, algo que quase retirou a tua vida? Se você puder contar um testemunho aqui da parte do Senhor para nos edificar também, eu vou ficar muito feliz com a sua participação. O pastor Elinaldo Renovato, ele destaca essa ideia do laço do passarinheiro, essas armadilhas espirituais também, que vai se fundamentar em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, onde o apóstolo Pedrão faz questão de falar sobre essa perspectiva do inimigo que ruge como um leão. Ele não é o leão, como um leão que procura agora desviar aqueles que são servos e servas de Deus. Você vai perceber também, então anota aí, essa ideia da peste perniciosa, a proteção da parte de Deus contra as enfermidades também. Tá no versículo, você percebe que Deus ele traz a cura para os seus servos. Às vezes o quadro está irreversível, Deus vai lá e inverte o quadro só para demonstrar que ele é o Senhor nas nossas vidas também e dá o livramento. Você percebe o salmista também falando sobre esse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. A ideia de refúgio e fortaleza vai trazer especialmente essa aplicação desse Deus que está conosco, nos protegendo, protegendo você também que acredita no livramento, e você acredita também nessa perspectiva de uma abordagem da proteção da parte de Deus no Salmo 91, versículo 4, onde nós percebemos que a nossa vida precisa confiar em Deus diante das dificuldades, diante das lutas, essa confiança com vigilância, essa confiança também como fortaleza, de uma forma que agrade o Senhor. Vamos agora para o terceiro subtópico. Será que tem alguém aí que confia no livramento da parte de Deus? Se tiver, deixa o glória a Deus aqui também. Terceiro subtópico do segundo ponto vai abordar sobre a onipotência de Deus. Ele é o Deus todo-poderoso e nós servimos a Ele de todo o coração. O Salmo 91 também vai abordar essa perspectiva da onipotência de Deus, o Deus todo-poderoso, o Altíssimo. Aqui você percebe que ele é o nosso
El Shaddai, na orientação bíblica, ou seja, um Deus que é inabalável. O salmista vai trazer essa explicação. E aí você volta para a Bíblia, Salmo 91, versículo 1, onde você vai encontrar o título Altíssimo, e você pode frisar esse título junto com os teus alunos, e aqui você vai perceber a autoridade suprema de Deus sendo aplicada, esse Deus Todo-Poderoso trazendo agora uma confiança, esse princípio teológico de servir a Deus, bebendo dessa sabedoria e ao mesmo tempo dessa proteção. Você também pode anotar, pega o caderno aí e faça isso, tá? Descreva para os teus alunos que Deus também é visto como nosso refúgio e fortaleza, que também fala da onipotência. Versículo 7 do Salmo 91, onde o salmista fala desse livramento. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isso tudo traz esse fundamento do poder do Senhor para livrar aqueles que servem a Deus. Você também tem a proteção contra inimigos, só que a base que eu vou te dar agora está em Isaías, sai de Salmos, vai para Isaías 59, versículo 19, onde o próprio salmista fala que o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos guarda, e a nossa confiança precisa estar fundamentada no Senhor. Para fechar, você vai destacar essa confiança na onipotência como base da nossa segurança espiritual, entendendo que Deus é todo-poderoso e a nossa fé nele é extraordinária, porque nele nós temos então esse refúgio inabalável e invencível. Glória a Deus por isso, glória a Jesus. Terceiro ponto agora, já estamos quase finalizando a lição, tá? O terceiro ponto trabalha sobre as promessas e proteção. Chegamos no terceiro ponto. O que você vai fazer? Lembra de ler um versículo. Salmo 91, versículo 7, proteção divina diante dos ataques do inimigo. E apresente o primeiro subtópico, onde você vai descrever agora que os inimigos serão então derrotados. No primeiro subtópico, você percebe que o pastor Elinaldo Renovato também aborda que os inimigos serão derrotados a partir da leitura do Salmo 91. Esse Deus que é altíssimo, que nos protege, que guarda você, protege a tua família e a tua casa. Aqui eu tenho alguns princípios para te ajudar. Salmo 91, versículo 1, volte nele para você trabalhar essa perspectiva daquele que é altíssimo, ou seja, daquele que é o Senhor, que tem toda a autoridade, ele é que é o nosso refúgio, é o refúgio daqueles que são fiéis, e nele agora nós somos protegidos até mesmo debaixo da sua sombra. Salmo 91, versículo 7, volte nele, onde você vai abordar exatamente essa perspectiva de entender que o Senhor é aquele que nos protege, nos guarda, nos dá o livramento, sendo a nossa bandeira. E a nossa confiança está exatamente no Senhor, que nos traz a plena vitória. Tem alguém aí que está assistindo essa aula que acredita que o Senhor é aquele que nos dá a plena vitória? Teu comentário é importante. Vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que vai trabalhar sobre a segurança e a vitória para aqueles que temem ao Senhor. O pastor Elinaldo Renovato também aborda agora, a partir da leitura do Salmo 18, versículo 2, sobre a confiança em Deus, um Deus que é transcendente, além das nossas medidas físicas, além dessa perspectiva que nós conhecemos, mas o seu cuidado em nos proteger em qualquer circunstância é extraordinário. Aqui nós vamos perceber a nossa responsabilidade de confiar em Deus. Salmo 127, versículo 1, também trata sobre a nossa orientação de confiar na direção do Senhor. Aqui você vai encontrar a oração e a dependência de Deus, que trabalha especialmente nessa aplicação prática. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós pedimos a orientação de forma verdadeira, Deus então nos livra. Você vai encontrar também, anote aí, a prudência e a responsabilidade, Salmo 127, versículo 1, trata sobre essa ordem da fé daquele que confia no Senhor e a nossa responsabilidade também de crer em Deus. Deus é o nosso refúgio constante, anote aí, Salmo 18, versículo 2, ele é o nosso rochedo e fortaleza, o nosso refúgio, a nossa proteção, isso aqui é promessa. Você também tem a prática da confiança como prudência, e nessa perspectiva você vai encontrar a segurança
de servir a Deus, de estar em Deus como princípio da nossa salvação também. Para fechar a aula de hoje, está acabando, mas nesse terceiro subtópico nós vamos abordar com vocês sobre a abrangência da proteção de Deus. Chegamos no terceiro e último subtópico. O conceito da proteção divina, de acordo com o pastor Elinaldo Renovato, destaca que Deus é aquele que garante a segurança plena para aqueles que servem o Senhor. Tanto Efésios 6 como Salmo 91 descreve que o Senhor é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que é capaz de proteger você contra o mal. A onipotência de Deus também é frisada neste subtópico, onde você vai ver isso sendo fundamentado em Salmos 33, versículos 6 e 9, vai valer a pena você fazer essa questão dessa leitura para sustentar que Deus é aquele que guarda os seus servos. Você vai destacar também outro princípio, a onipresença de Deus. Salmos 46, versículos 1 ao 5, faz questão de dizer essa onipresença de Deus, Deus que guarda os seus servos, Deus que cuida de você nas tuas lutas diárias. Você tenha proteção espiritual e física da parte do Senhor, lendo Salmos 91 e Efésios 6, e você encontra agora também a proteção familiar. Salmo 33, versículos 10 ao 12, você pode trazer uma aplicação em sala de aula descrevendo que Deus também protege a tua família. Deus também te protege no meio das adversidades. O fundamento está em Salmos 33, versículos 10 e 12, que vai destacar toda essa visão da proteção divina. E aí, você também acredita na proteção divina? A minha oração é que você ministre uma aula de excelência, que a tua aula seja bênção de Deus e que os seus alunos sejam edificados para a glória e honra do Senhor Jesus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, como sempre, eu tenho alguns livros para te indicar. O primeiro livro que eu quero te indicar é esse aqui, do pastor Elinaldo Renovato, sobre as promessas de Deus. É o livro de apoio desta lição do quarto trimestre de 2024. Indico também o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Vale a pena, esse aqui é um manual de teologia sistemática que eu tive a oportunidade de contribuir com a inscrição desse texto. Já quero trazer para vocês os temas das próximas lições. No próximo trimestre nós vamos abordar sobre essa lição aqui, primeiro trimestre de 2025, já estou com a lição na mão, onde nós vamos trabalhar um texto do pastor Ezequias Soares sobre em defesa da fé cristã. Olha só que interessante, combatendo as antigas heresias e que se apresentam agora com a nova aparência. Vou trabalhar um material interessantíssimo para você no próximo trimestre a partir dessa lição. Já estou com um recurso aqui para poder te ajudar. A nova revista Ensinador Cristão é essa daqui, que será uma bênção, onde nós vamos trabalhar sobre essa perspectiva das contribuições pneumáticas para o processo de aprendizagem. Um material de excelência para a sua edificação, e com certeza eu espero muito que o Senhor possa abençoar você. Te aguardo por aqui na lição 11, a gente ainda está acabando esse trimestre. Na lição 11 nós vamos trabalhar sobre a promessa da provisão. Um beijo no teu coração e até a próxima segunda às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.